Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui a nossa análise semanal, que vai valer do dia 20, domingo, até na sexta-feira, dia 25. Antes da gente começar a nossa parte técnica, aqui, vamos dar uma olhada aqui na parte fundamental, ver o que a gente tem de notícia importante para essa semana. Começando de domingo aqui, do dia 20, a gente tem a notícia aí para a China. Não é tão importante, isso não movimenta muito o mercado, não. Só que a gente pode levar em consideração que as coisas não estão indo muito bem para a China, né? Ultimamente. Então, qualquer notícia negativa que tiver, né, com certeza terá um impacto aí no mercado, mas baseado nessa notícia aqui não vai ter nenhum impacto grande. Segunda-feira a gente não tem nada importante. Terça-feira também não tem nada importante. Na quarta-feira a gente tem aí algumas notícias de Flash Manufacturing PMI para a zona do euro, French Flash Service PMI, German Flash Manufacturing PMI, nada importante. A gente tem também para Libra, Flash Manufacturing PMI, nada importante. A gente tem a notícia quarta-feira, 9,45 para o dólar. Né, as mesmas notícias está tendo para todas as moedas aí essa semana. Né, essas notícias não movimentam muito o mercado não. Talvez essa aqui deve movimentar um pouco o dólar lá para quarta-feira, mas nada tão assim significante. A gente tem unemployment claims na quinta-feira. Também não é tão importante assim para o dólar. Sexta-feira a gente tem German Info Business Climate, não é importante. O que a gente tem de importante para a semana toda seria essa fala aqui do presidente do Banco Central americano, na sexta-feira, 10h05 da manhã. Então, não tem assim, na parte fundamental, não tem tanta coisa importante no mercado, né? Vamos dar uma olhada aqui agora nas nossas moedas, né? Quais que estão fortes ou que tiveram forte semana passada e se vão se estender ao longo dessa semana toda aí, né? Que vai do dia 20 até o dia 25. Desse lado aqui das moedas bullish, né? Das moedas que vão, né? Que estão em alta, não vai mudar muita coisa não. Eu trocaria aqui, colocaria a Libra mais forte do que o CHF, pelo menos por essa semana, né? O dólar deve continuar forte essa semana. Dólar não seria uma opção boa para venda essa semana. Tem outras moedas bem melhores aqui para vender, né? Se você quer vender alguma coisa. O dólar canadense continua também. Se você olhar, deixa eu terminar aqui. Depois a gente dá uma olhada no que eu quero falar para vocês. O CAD continua ainda, né, do lado positivo ainda. Acredito que ele deve ganhar aí contra o dólar australiano, contra o dólar New Zealand, contra o JPY. Talvez eu não negociaria mais se eu estou um pouco pesado aí comprando GBP JPY, né? USD JPY, o CAD JPY, eu, né, tipo assim, teria um pouco de cuidado porque o JPY tá chegando assim bem numa zona de suporte, né? Ou pelo menos tem sido já desvalorizado quase o ano todo, né? Então tem que ter cuidado aí porque qualquer coisa, qualquer notícia que tiver aí pro Banco do Japão, rapidinho muda, né? A tendência ou faz uma retração assim um pouco mais diferente do que o normal, né? Então, de todas essas moedas aqui, a única que eu teria um pouco mais de precaução aqui seria vender o JPY, né? Uma vez que a gente tem um cenário econômico assim, né? Por agora ainda está assim ok, mas se a gente tiver aí indícios aí de uma recessão, alguma coisa, né? O mercado vai comprar pesado aqui, né? Vai comprar muito forte o JPY, depois vai comprando o NZD, né? O Australia Dollar, o euro deve ficar, se tiver recessão, o euro vai ficar fraco, né?
Então, essas moedas aqui, por agora, elas devem cair ainda, né? Ainda tem espaço para cair bastante, mas se a gente for ir mais para o final do ano aí, talvez o mês de outubro, e o mundo não tiver bem economicamente falando, né? Se a gente tiver aí que vai ter realmente uma recessão, talvez começando pelos Estados Unidos, depois prolongando aí para o mundo todo, a gente vai ver essas moedas aqui, ó, saírem do lado bearish e ser colocado aqui no lado bullish, né? Porque essa aqui são daqui para cima aqui, né? Fora o Japão, que é safe haven, né? Que é moeda de refúgio. Essas duas aqui, mais o dólar canadense aqui, elas são moedas de commodities, né? São os maiores produtores aí de commodities do mundo. O CAD aqui, que é o Canadá, petróleo, né? Tem o Australia Dollar aqui, que é de ouro, o maior produtor de ouro, né? Aí entra outras moedas dos países emergentes, que são Brasil, né? Brasil muito grande aí em produção de alimentos, tal. Então você tem que olhar quais são as moedas que vão se favorecer se o mundo economicamente não tiver bom, entendeu? Se tiver aí mesmo aí pra gente entrar em uma recessão aí, talvez começando aqui nos Estados Unidos, depois se espalhando pro mundo afora aí e tal, essas moedas aqui vão se dar melhor no mercado. Então, agora você tá comprando essa para vender essa, depois vai inverter, né? Depois todas essas aqui vai passar pro lado de cá. Mas para essa semana eu penso que não vai mudar muita coisa. Eu teria um pouco mais de cuidado aqui na venda do iene. Ainda tem um pouco de espaço para poder vender, mas eu ficaria bem atento. Já ia reduzindo já minhas leverage, né? Se eu estou usando alavancagem, já ia diminuir bastante aí e focaria na venda dessas duas aqui para essa semana, né? Penso que não vai mudar muita coisa não. A minha preferida seria dólar contra NZD e dólar contra Australian Dollar, né? O euro também eu colocaria para venda, como seria a terceira melhor opção, só que não usaria muita alavancagem, entendeu? Pelo menos por enquanto, né? Então, primeiro lugar seria dólar contra NZD, segundo lugar dólar contra AUD e terceiro lugar seria o USD contra o euro, tá bom? Então vamos lá para nossa análise semanal aí, na parte técnica agora. O que eu ia falar para vocês era sobre o iene, né? Você vê que o iene aqui, ó, ele tá chegando aí, ou já chegou nesse suporte importante. Lógico que ele pode continuar descendo, pode ser que ele rompe essa mínima aqui também e tal, né? Talvez se romper essa mínima seria melhor, porque daí o mercado faz um ponto mais baixo do que esse, né? E daí, com certeza, o mercado pega stop aí desse pessoal que está comprando, né? Pessoal que comprou aqui, ó, no longo prazo, tira eles daqui da jogada, né? E depois aí o mundo entra aí numa recessão, crise para todo lado, tal, e o iene começa a ficar forte e possivelmente atingir, né, essas máximas aqui, ó, que deixou aí para trás. A gente está falando aí em algo assim, né, que vai estar muito ruim aí globalmente falando, né? Então, o que a gente tem agora é venda, né? O iene deve continuar fraco ainda, por mais que ele teve uma reaçãozinha aí na sexta-feira, tal. Não deve mudar muito, eu penso que deve ficar mais fraco alguns dias. Só tem um pouco de cuidado, como eu falei lá quando estava olhando as moedas individuais. Cuidado com as alavancagens, né? Tá usando sim bastante leverage, vai diminuindo já porque a gente está numa zona de demand aqui no JPY, né? Que é o Japanese Yen. Se você olhar o Brasil real aí também, né? Tá em queda tal. Então, se porventura o mercado vir aqui embaixo e a gente tiver aí em crise, pelo menos rumores aí de crise e tal, isso aqui deve, né, começar a cair mais, fazendo com que o real fica cada vez mais forte aí. Então vamos lá para nossa análise semanal, que eu já posso fechar, a gente já olhou. Vamos começar aqui do euro dólar. A gente tá nesse exato momento aqui na zona de demand, né? O mercado aí não fez tanta coisa tão importante da semana. 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? Ficou 5 dias aí a semana toda praticamente operando no mesmo range aí.
Então, o que eu esperaria aqui do euro US dólar talvez seria retrair um pouco para te dar uma opção melhor de venda e focaria mais na venda. Não estou interessado na compra de euro US dólar, pelo menos por agora. Uma vez que eu analisei que o dólar está mais forte do que o euro e que isso tende a prolongar mais um pouco. Então, comprar não seria opção para mim. Né? Ou eu vendo ou então não faço nada. Não quero também vender aqui porque eu estou dentro de uma zona de demand. Então, né, qualquer coisa eu jogo o preço para cima, justamente por estar num lugar que não é o lugar mais favorável para uma venda. Esperaria o preço retrair um pouco para poder vender e atingir essas mínimas aqui embaixo, né? Ou então essa zona de demand aqui embaixo. Isso aqui é no diário. Se a gente olhar aqui no 4 horas, a gente tem a mesma zona de demand zone mesmo aqui do diário, né? O que eu procuraria seria por oportunidades de venda. Talvez se o mercado vier aqui, nessas, deixa eu mudar aqui. Talvez se o mercado vier aqui nessas zonas aqui, ó. Né, já tem um teste já. Se o mercado vier de novo, acredito que não deve romper. Daí você efetuaria uma venda aqui para atingir esses pontos aqui embaixo, né? Esse é o que nós temos aqui para o euro US dólar. Vamos aqui para libra dólar agora. Como a libra está muito forte, né? O dólar está aí saindo, né, do lado fraco que estava 2 semanas atrás e entrando agora no lado positivo das moedas. E a libra já estava já no lado positivo, então a gente tem uma confluência aí de estar as duas fortes. Então libra dólar não seria muita opção nesse exato momento, nem de compra e nem de venda. Se bem que eu acho que o dólar deve ficar mais forte do que a libra essa semana, mas mesmo assim eu não vou pensar em vender agora, né? O que eu poderia fazer seria talvez esperar um pouco mais, se retrair aqui em cima, poder entrar aqui para atingir nessas zonas aqui mais embaixo aqui, tá? Ou então até mesmo se vier aqui para eu ter oportunidade melhor de venda. Então, baseado aqui no diário, não tem posição para mim essa semana. Eu não estou interessado em comprar. Eu estou interessado em vender, mas para vender o preço teria que vir aqui. Vir aqui em cima. Há 4 horas, a gente está nessa zona aqui, a mesma zona de demand que você está vindo aqui, é a mesma que está aqui em 4 horas. Né? O mercado está oscilando aí, ficou de lateral a semana toda, então o que eu procuraria seria oportunidade de vendas, né? E vender agora não está nos meus planos. O que eu poderia fazer se o mercado vier aqui em cima seria procurar por oportunidade de venda. Então, por mais que tá o mercado de lateral aí, tá vendo? Se vier aqui, daí procuraria por oportunidade de venda aqui na libra dólar, né? Então, isso é o que nós temos para libra dólar. O SDJPY aqui no diário, se você olhar, nós estamos em uma zona de demand. No semanal, coloca no semanal, vocês vão ver direito o que eu estou falando. Essa zona aqui, tá vendo? Foi da onde que saiu. Se eu for olhar no semanal, a zona de supply ela é um pouco diferente dessa zona do diário, né? Essa aqui, ó. Essa aqui é a zona do semanal. Tá vendo? Que foi onde o preço despencou aquela vez e agora o mercado veio de novo nela, né? Eu acredito que isso aqui deve respeitar um pouco, talvez deve fazer uma retração aí, talvez essa semana, tal, e possivelmente mais para frente deve romper essas máximas aqui, né? Mas por agora
né? Lógico que pensar em romper a máxima aqui, né? Tipo assim, é num cenário assim bem otimista aí pro dólar, tal. Só que a gente tem que levar em consideração que antes que o mercado não rompa essa zona aqui de supply, a gente não pode pensar também que ele vai tirar essa máxima aqui. Então vamos trabalhar por zona, né? Aqui no momento é que a gente tem mais importante, o mercado já está reagindo a partir dessa zona aqui e tal. Então essa semana talvez esperaria por uma retração aí no US dólar JPY, né? Isso aqui semanal, no diário. Então, eu esperaria aí o mercado retrair. Aqui em H4 a gente consegue ver melhor, talvez algum ponto importante para o mercado parar aí, fazer um suporte, né? Já tem essa zona aqui era zona de supply e agora possa vir ser uma zona de demand aqui no futuro. Então, se o preço retrair até aqui, mais uns 100, 150 pips por aí, procuraria por oportunidade de compra, uma vez que o dólar está muito forte e o iene ainda está fraco. AUD, USD, nós tínhamos comentado aqui dessa zona aqui de lateralidade que o mercado estava, né? Agora o mercado rompeu essa mínima aqui, então o que eu esperaria do mercado para essa semana seria, se porventura, lógico que eu acredito na venda, eu acredito que isso aqui vai vir aqui embaixo, não tenho tanta dúvida que isso vai acontecer, só que o mercado não vai, né, fazer todos os movimentos em linha reta, né? Você vê que o mercado aí já está um pouco estendido aí para venda, então possivelmente o mercado deve retrair, talvez vir testar, né, esses pontos aí onde foi quebrado, né? Então possivelmente o mercado deve vir aí testar e depois dando oportunidade de venda para fazer o que o preço vem testar essa mínima aqui, talvez possivelmente romper, né? A partir desse ponto aí já não espero tanta coisa, porque, né, pode mudar aí o cenário aí no mercado global. Então se eu sei que se tiver, né, uma recessão ou alguma coisa assim do tipo, eu sei que essas moedas aqui vão ficar fortes. Então eu teria bastante cuidado se eu estou alavancado. Talvez eu esperaria até o mercado chegar aqui perto dessas mínimas e possivelmente romper um pouco, tal. Mas se romper, eu teria cuidado, diminuir as alavancagens e tal, porque talvez mais para o final do ano, começo do ano que vem, essas moedas aqui, né, pode mudar aí do lado de bearish para o lado positivo aí, para o lado bullish, né? Mas o que nós temos agora é queda, então dólar, AUD, USD vai cair essa semana. Esse aqui é no diário, se você olhar aqui 4 horas, procuraria por oportunidade de venda, né, que te dá uma melhor posição para você entrar em questão de risco versus recompensa, né? No momento aqui o mercado está um pouco estendido, então esperaria o mercado retrair um pouco para você conseguir vender talvez aqui em cima, né? Ou aqui não tem nenhum ponto importante para eu poder vender. O mais importante seria esse, né? Então, se o mercado retrair aí, eu pensaria em venda. Comprar para mim aqui não é uma opção. Não tá nos meus pensamentos compra, né? Ao menos que ele venha e rompe toda essa máxima aqui, né? Se ele vier e romper essas máximas aqui em cima, aí sim eu pensaria em compra. Mas agora o pensamento é só venda. Então a gente tem aí a AUD USD na venda para queda. Temos também aqui o NZD contra o dólar americano, também estava do mesmo jeito, de lateral, né? Muito tempo o mercado rompeu essa zona de demand zone aqui embaixo, né? Então possivelmente, se o mercado nos der aí uma retração, tal, procuraria por oportunidade de venda para fazer com que o preço venha testar essas mínimas aqui, né? Mais aí para frente. Então, a médio prazo aí, de curto para médio prazo, né? Eu penso que isso aqui deve cair. H4 teve algumas oportunidades aqui a semana passada, né? Se você olhar nas análises que foram feitas semana passada, né? Todos os pares que a gente fez análise lá deu lucro, né? Então, para essa semana não mudou bastante o cenário, né? O mesmo cenário que a gente tinha para a semana passada. Então,
A gente tem aí NZD, o US dólar na queda, a gente tem o AUD, o USD para queda também. Então o que eu faria aqui agora só esperaria para me dar uma entrada melhor, para poder ter, né, uma melhor posição em questão de risco versus recompensa, né? Mas não vai mudar. Isso é o que nós temos por NZD, USD, GBP, JPY. Nós estamos aí chegando aí na zona de supply no semanal, né? Então tem que ter cuidado. Lógico que tá assim pouco estendido. Não estou falando que isso aqui não deve continuar para compra, que se o iene está fraco, a libra está forte, deve continuar. Só que o mercado, né, às vezes se estende um pouco assim. Então o mercado precisa corrigir. Então talvez se o mercado fizer uma reação aí, uma retração, eu iria procurar por oportunidade de compra, né? Aqui no diário não tem nenhum ponto importante para poder entrar. Talvez essa zona aqui embaixo, nós temos aqui lá um rally base, rally, né, que é uma subida da lateralidade, subiu de novo. Aqui eu procuraria por oportunidade de entrar. Se eu colocar isso aqui para refletir lá em 4 horas, deixa eu ver aqui. Vamos tentar colocar ele lá em 4 horas. Vendo aqui, ó. Então, esse aqui é o semanal, né? Então, se o mercado porventura retrair até aqui embaixo, né, procuraria por oportunidade de compra. Nós estamos falando aí do movimento 85 para 74, 900 pips é muito. Então, procurar aqui em 4 horas aqui, ó, né? Aqui já estava desde da semana passada, né? Essa zona aqui bem pequena aqui de demand zone. Então, se o mercado vier aqui, pode ser que dá oportunidade de compra e depois, se ele romper essa e tal, a gente tem outros até chegar aqui. Aqui seria o ponto mais importante para compra aí, uma vez que o mercado está aí bastante estendido, né? Não tem interesse nenhum de comprar por agora, ao menos que me dê aqui, né, uma boa posição aí sobre risco versus recompensa, tal. Mas do contrário, esse seria um par que eu ficaria fora dele essa semana. Não tem muito interesse de negociar. Eu estou bastante de olho nesse aqui. Lógico que a gente tem aí o CHF, a moeda mais forte do mercado. E por outro lado a gente tem o iene, né, que é uma das mais fracas do mercado, né? Semana passada aí a gente corrigiu um pouco. A forma que foi fechado, né, a semana passada, baseado nessas duas velas aqui, o mercado está indicando que ele vem fazer preços um pouco mais baixo. Então, possivelmente deve vir entrar aqui nessa zona de demand aqui, talvez, né, vir um pouco mais para baixo. Baseado no diário, isso aqui, deixa eu ver, talvez é semanal. Não, vamos colocar aqui no diário e vamos desfazer dessa zona aqui porque ela tá grande. Vamos colocar essa zona aqui como sendo a zona mais importante para essa semana, né? Então, se o mercado vier aqui, pode ser que dá oportunidade de compra de novo, né? E se romper, aí você fica fora, porque daí pode ser que mude um pouco do iene, talvez ele venha aí ficar forte a semana, justamente porque todo os mercado que tem iene tem estendido bastante, né? Iene fraco, então possivelmente se deve retrair. Aqui a gente tem 4 horas, a gente vê esse movimento aqui que a gente tem no diário de duas velas, né? A gente vê todo esse monte de vela aqui, né? Porque cada vela dessa é 4 horas e aqui é diário. Então a gente precisa de 4 horas, a gente precisa de 6 velas dessa para fazer uma vela dessa aqui. Por isso que a gente vê todo esse movimento, né? Então a gente tem uma formação importante. Aqui a gente tem um Evening Star Formation, né? Que é uma
é um padrão de venda bem comum no mercado, bem usado. Então, teria cuidado. Baseado nessa formação aqui, o mercado está indicando que deve cair mais um pouco, né? Então, comprar nesse exato momento não seria opção e vender tão pouco, né? Não estou pensando em vender, uma vez que nós temos a moeda mais forte do mercado contra a mais fraca. Então, procuraria por oportunidade de compra. Se não der de compra, eu ficaria fora desse mercado. Temos aqui agora o SDCHF. Esse par aqui também conseguimos fazer bastante lucro nele essa semana. Foi feita análise nele a semana passada, falando a mesma coisa. Não vai mudar. Tudo que a gente estudou a semana passada, estudando essa semana aqui agora de novo, não vai mudar. Deve continuar na alta, né? Essa zona de supply aqui, ela tem que ser testada, né? Não temos nenhuma outra zona aqui para o mercado parar antes dessa. Então, a mais importante aqui seria essa. Então, penso que esse movimento aqui de alta não vai parar por agora. Lógico que se você olhar para o outro lado aqui, ó, em 4 horas, nós temos essa zona aqui de supply em 4 horas, né? Que já testou colocar aqui um teste, 2, 3, 4, né? Então, no exato momento o mercado está dentro dela. Não acredito que terá dificuldade de romper para vir testar essa aqui em cima, que daí já seria o começo dessa zona aqui do diário, né? Aí chegando aqui, aí é venda, porque nós estamos falando da moeda mais forte do mercado, que é a CHF, né? E o dólar está forte as últimas 2 semanas, justamente talvez para fazer uma retração. Então, chegando aqui, não pensaria mais em compra, pensaria mais em venda, ok? Isso é o que nós temos por dólar CHF. NZD CAD aí, tínhamos conversado também a semana passada de queda, né? Lógico que o mercado ficou aí de lateral alguns dias, mas não mudou, né? O mercado não subiu, não teve força para subir. Então, o que nós temos aqui essa semana, o mercado está dentro de uma zona de demand, né? Não acredito que isso aqui deve cair, uma vez que... Não, na verdade, eu acredito que isso aqui deve cair porque nós temos NZD fraco e nós temos o dólar canadense fraco, né? A análise seria queda de venda. Então, vai continuar, não vai mudar, uma vez que nós temos o CAD do lado das moedas positivas e o JPI, o NZD do lado negativo. Só procuraria, né, aqui olhando no outro lado, só procuraria por oportunidade melhor. Talvez se o mercado retrair um pouco aqui, ó, nessa zona de supply aqui, me daria uma entrada melhor com stop loss aí bem curto. Rompendo essa, tem essa próxima aqui, também venderia no começo da zona, stop loss um pouco acima. Isso é o que nós temos para o NZD CAD. Deixa eu voltar aqui que eu tirei. E CAD JPY, né? Temos aí o CAD entrando aí do lado das moedas positivas e temos o Iene que ficou forte a semana passada, na sexta-feira, né? Tá vendo todo esse movimento aqui, ó, super estendido. Então o mercado nada mais faz do que corrigir um pouco, né? Nossa missão aqui agora é procurar por pontos de entrada nos períodos menores. Tô interessado na compra, né? Vender para mim não seria o mais ideal. Procuraria por compra, mas não vou comprar porque o preço já tá lá em cima. Então esperaria talvez se o mercado vier aqui, ó. Se o mercado vier por aqui, se o mercado vier por aqui, eu compraria o stop loss aqui embaixo, né? E daí esperaria para o mercado aí começar a fazer pontos para cima de novo. Vender agora, por mais que eu vi que sexta-feira teve uma reação aí do Yen e tal, mas vender para mim agora não é opção, uma vez que isso aqui a tendência é de alta e Yen está muito fraco, tá bom? Bom, mas é isso. Isso é o que nós temos para essa semana. Espero que todos tenham aí uma ótima semana de trade, né? Espero que vocês possam ganhar bastante dinheiro.
E se vocês são novos no canal aqui, né, por favor, se inscrevam no canal. Essas análises a gente faz toda semana. Vocês vão encontrar ela nessa playlist aqui embaixo, né, análises semanais, tá bom? Por favor, compartilhe aí o link do canal com seus amigos, né? Deixa um comentário se tiver alguma pergunta, né? Vamos responder também. E até a próxima semana. Um abraço.